Se alegre no Senhor e confie nele. Confiar nele para quê? Para saber que Deus tem riquezas escondidas para cada um de nós, que Ele quer revelar para cada um de nós. Paz e graça, meu irmão, paz e graça, minha irmã. Feliz domingo para você. Eu quero te desejar um feliz domingo, um feliz dia do Senhor, um dia de aliança, um dia de descanso, um dia de renovo. E eu quero realmente pedir que você respire fundo já no início agora da manhã, que você esteja com o coração elevado aos montes de onde vem o teu socorro, e eu quero te convidar à fé nessa manhã, tá bom? Quero conversar com você hoje e pedir, antes de qualquer coisa, que se você puder me ajudar, mande esse devocional para pessoas que podem estar precisando começar esse dia com Deus, tá bom? E eu quero pedir a Deus que Ele encha o teu coração nesse momento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir que, se você acordou cansado, se você acordou preocupado, se você acordou sem forças para orar, eu quero te lembrar que Deus está com você, mesmo que você esteja passando por essa situação difícil. Então, nesse momento, vamos juntos refletir naquilo que Ele quer falar conosco no dia de hoje e vamos buscar a presença dEle na sua palavra e na oração. O versículo que eu quero ler com você no dia de hoje é o Salmo capítulo 37, versículo 4, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, se deleite no Senhor, tenha o Senhor como a razão da alegria do seu coração, como a principal razão do fato de você estar feliz, do fato de você estar alegre, como a Bíblia gosta de enfatizar. Então isso carrega um significado profundo. O salmista não fala de qualquer desejo. Ele não diz assim: alegre-se nas posses, alegre-se no salário. E você fica feliz quando seu salário cai. Talvez você queria ter um salário melhor para você rir mais, né? De acordo com aquilo que você pode estar pensando, mas não é disso que se trata a verdadeira satisfação da alma. O salmista não fala que a gente deve desejar algo material ou o relacionamento com alguém como a fonte da nossa alegria. Mas ele diz: alegra-te no Senhor. Ou seja, ele está falando de um coração que se alegra somente em Deus. É desse tipo de gente que a Bíblia fala. É esse tipo de gente que Deus prestigia, por assim dizer. Não porque merecem, mas porque Ele é amoroso e gracioso. É isso. Então, quando você está apaixonado por alguém, e essa é uma experiência normal dos casais, especialmente quando se conhecem ali, né? Estão vivendo ali os primeiros momentos de descoberta, em que um está conhecendo coisas sobre o outro. É muito normal de que a gente queira estar com aquela pessoa. A gente queira estar o tempo todo, muitas vezes, com aquela pessoa. A gente esteja conversando com ela no WhatsApp, esteja na casa dessa pessoa, a gente saia para algum lugar. Isso é um romance. Por quê? Porque o coração se alegra com a expectativa de estar com aquela pessoa e com o fato de estar com aquela pessoa. E é isso que Deus quer para nós. E é isso que Deus quer entre nós e Ele. O que Ele quer? Um relacionamento sincero, onde a presença dEle seja o nosso prazer. Isso é muito forte, não é mesmo? Então, quando o nosso coração está em Deus, quando as nossas expectativas estão em Deus, quando os nossos sonhos estão com Ele, então o nosso coração começa a se alinhar com o coração dEle. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós começamos a pedir as coisas que Deus quer. E se nós pedimos as coisas dentro da vontade de Deus, Ele nos dá. É isso que o versículo aqui do Salmo 37, versículo 4, quer dizer. Quando o nosso coração está alinhado com o dele,
os nossos sonhos passam a ser os sonhos dele. Que maravilhoso. Que extraordinário. E aí sim, ele realiza. Mas, se os nossos desejos em contrapartida forem só desejos materiais, se a gente às vezes tem a tentação, gente, de querer usar Deus, e muitas pessoas, infelizmente, talvez até que você conhece, só querem usar Deus para as suas conveniências. Mas não é disso que se trata. Deus quer que as coisas que Ele dá pra gente não sejam as coisas mais importantes para nós. É a mesma coisa da minha esposa me dar um presente e eu, por exemplo, ela me dá uma coisa que eu gosto muito, sei lá, não tô conseguindo pensar nada. Por exemplo, se ela faz um bolo de chocolate pra mim, um bolo de cenoura com chocolate, que é um bolo que eu gosto muito que ela faz, e eu dissesse assim, não, enquanto esse bolo estiver, enquanto eu não comer todo esse bolo, enquanto ainda houver bolo para eu comer, eu vou te amar. Mas assim que o bolo acabar, eu não te amo mais. Imagina se fosse isso. Eu não estou amando minha esposa, eu não estou realmente me desfrutando da presença dela e da alegria de que ela é minha esposa e do nosso relacionamento. Não. A minha relação com ela é transacional. Enquanto o bolo que ela fez para mim existe, eu a amo. Quando o bolo deixar de existir, eu não a amo mais. E imagina o absurdo que isso seria, né? No entanto, é isso que muitas pessoas fazem com Deus. Elas se alegram nas coisas que Deus dá. Elas não têm satisfação nas mãos de Deus ou na presença de Deus. Isso é um problema. Coisas materiais, que geram egoísmo e que não funciona como um relacionamento de verdade. E isso é sério, por quê? Porque Deus não é o gênio da lâmpada, pessoal. Deus não é o gênio da lâmpada. Então vamos respirar fundo aqui, vamos pensar nisso com clareza e com cuidado. Deus não é o gênio da lâmpada, o que Ele é? Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele quer ter um relacionamento conosco. E aí nós chegamos a certas consequências disso, ou então certas situações que vêm disso. Que situações? Às vezes você está pedindo algo para Deus, às vezes, e talvez hoje você começou o dia cheio de expectativas, né? Você vai para a igreja daqui a pouco e tal, amanhã uma segunda-feira com novas oportunidades, e você está com o coração cheio de expectativa, você está pedindo algo para Deus, e às vezes você não vê resposta. E por que você não vê resposta? Pode ser por vários motivos, mas eu quero focar no significado desse versículo que a gente leu aqui. Às vezes pode ser que seu coração esteja desalinhado. Só isso. Às vezes o que está separando você da bênção que Deus pode te dar é simplesmente um coração desalinhado. Um coração que não quer as mesmas coisas que Deus quer. E se Deus te ama, e se Ele é o teu Pai, às vezes Ele vai te dizer não. Sim ou não? Você concorda comigo? Se você é pai e você ama seu filho, você vai negar certas coisas para ele que são coisas que vão destruir ele. E a mesma coisa Deus faz conosco. Às vezes é um pecado, às vezes a gente está desalinhado, às vezes não é o tempo ainda de Deus nos dar aquela coisa. E às vezes é isso. Às vezes não é um tempo, às vezes você precisa esperar mais, às vezes você precisa tratar mais certas coisas dentro de você. Ou pode ser que Deus esteja te preparando, e aí você tem que saber isso com Ele. Eu gosto de crer que seja isso, né? Às vezes Ele está te preparando para algo melhor. Então, descansa. É a primeira coisa que eu quero te dizer. Em segundo, confia em Deus. Por quê? Porque Ele te ama e Ele escuta a tua oração. E Deus não somente escuta, como Ele responde, se estiver no centro da vontade dEle. Então, eu quero te chamar à fé nessa manhã. E eu quero encher o teu coração de ânimo com a palavra de Deus e também agora através da oração. Vamos orar juntos? Vamos nos fortalecer através da oração. Eu quero que você faça esse exercício de oração junto comigo. Repita após mim no seu coração. Ou se você puder fazer isso em voz alta, não tem problema também. Vamos orar? Vamos lá.
Senhor Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti os desejos mais íntimos do meu coração. Eu quero derramar a minha alma na Tua presença. Mas antes disso tudo, eu quero Te desejar. Eu quero desejar a Tua vontade e o Teu querer, e não a minha vontade e não o meu querer. Deus, eu quero Te dizer que se o meu desejo não vem de Ti, arranca ele do meu coração. Manda ele embora, Senhor. Destrói aquilo que não Te agrada dentro de mim. Além disso, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe também a minha casa. Abençoe os meus filhos. Abençoe meu trabalho. Abençoe a minha saúde. Na minha casa, que todos busquem se alegrar em Ti. Que os meus filhos busquem se alegrar em Ti. Que no meu trabalho eu busque Te agradar. E os meus colegas de trabalho também. A minha saúde, Senhor, eu possa usar a energia e a saúde que o Senhor me dá para a Tua glória. E que o Senhor faça do Teu jeito, no Teu tempo. Por isso, dá-me um coração humilde para aceitar as coisas no Teu tempo. Quando o Senhor dá um sim, quando o Senhor também dá um não. Ajude-me a aceitar isso com humildade, confiando que Tu, Senhor, é aquele que sabe o que é melhor para mim. E que mesmo eu não entendendo nada agora, eu posso confiar que Tu tens o melhor para mim, para a Tua glória e para o meu bem. E que através desse tempo de espera, eu possa Te adorar e Te conhecer de uma forma completamente nova e renovada. Eu Te oro tudo isso, Senhor. E eu Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Respira fundo. Respira junto comigo. E vamos ao nosso encerramento agora. Eu quero que você fique na paz. Eu quero que você ouça a voz de Deus no seu coração. E eu quero que você tenha convicção de que aquilo que você tem orado, Deus está ouvindo. E que se essa sua oração, se o seu coração estiver alinhado com o dele, ele não somente ouve, como ele também vai responder. Se alegre no Senhor hoje e confie que o melhor renovo de Deus ainda está por vir. E você vai experimentar esse deleite, essa graça e essa alegria no seu coração cada vez mais. Amanhã eu te espero às 6 da manhã aqui, para que nós possamos nos encorajar mutuamente, que eu possa ser uma bênção na tua vida de alguma forma. Que Deus te abençoe e até a próxima.